Saiju no Osewa, episódio 2. Dentro do carro, Hinako está completamente desanimada e com muito sono. Ela encosta no banco e reclama que só queria voltar para casa e dormir. Itsuki fala com ela formalmente, só que ela o relembra para não ser tão formal. Sua empregada diz que não é muito adequado, porém ela faz um pedido para que enquanto ela estivesse sozinha pudesse se comunicar assim. Então é permitido, e Hinako fica feliz, mas quer ser carregada no colo até a sala de aula. Shizune também interrompe imediatamente. Hinako, porém, continua insistindo, dizendo que Itsuki tinha um cheiro muito agradável. E aí até Shizune fica curiosa para ter uma referência. Ao descer do carro, Shizune entrega um pequeno pacote ao rapaz e explica que deveria ser usado em caso de emergência, caso Hinako ficasse desobediente. Ele apenas aceita. Boa sorte para os dois. Hinako continua no seu modo mais relaxado até chegar na escola. Uma jovem preguiçosa que adorava dormir e fugir das responsabilidades. Parece que o trabalho vai ser um pouco mais complicado do que Tomonari imaginava. Assim que estão na sala, a professora isenta oficialmente o aluno novo, transferido, e pede para que se sente no fundo da sala. As aulas começam, mas o conteúdo era bem mais avançado. Essa era a diferença de nível daquela escola. O garoto precisará trabalhar pesado. Era o fim da primeira aula. E Itsuki observa Hinako com os colegas. Ela era, sem dúvida, o centro das atenções. Nesse momento, dois estudantes se aproximam da carteira de Itsuki. Era Taisho Katsuya e Asahi Karen. Ambos dão boas-vindas ao aluno transferido. E comentam que acompanhar as aulas daquela escola realmente não era uma tarefa fácil. Praticamente todos os estudantes transferidos passam pelas mesmas dificuldades no começo. Os dois explicam que muitos alunos dali eram conhecidos como pessoas comuns. Karen então explica que era um apelido usado para famílias que administravam uma empresa dos pais. Eles queriam fazer amizade, e Itsuki diz que sua família administrava uma empresa de tecnologia da informação. Na verdade, era só uma identidade criada pela família Konohana. Logo depois, Katsuya faz uma pergunta diferente. Qual é exatamente sua relação com a senhorita Konohana? Afinal, eles chegaram juntos pela manhã. Então Itsuki explica que suas famílias tiveram contato no passado. Você não é o noivo dela por acaso, né? Mas Itsuki nega, dizendo que era apenas um mal entendido. Hinako era praticamente uma celebridade. Alguns alunos até comentam que durante o almoço ela participava de reuniões da empresa por videoconferência. Hinako estava escondida no terraço de um prédio da escola. Pouco tempo depois, Itsuki sobe até lá. Assim que o vê chegando, Hinako abre um pequeno sorriso. Como não havia mais ninguém por perto, ela fica um pouco mais confortável e o clima do terraço estava bem tranquilo. Era a hora do almoço. Assim que abre sua marmita, Itsuki fica impressionado. Mas não era só isso. O refeitório também oferecia uma comida de qualidade. Porém, Hinako preferia levar a marmita porque poderia escolher o que gostava. Itsuki, me alimente. Mesmo com vergonha, acaba realizando o pedido da garota, e Hinako fica satisfeita. Agora era a vez dela retribuir o favor. O garoto acaba aceitando uma das melhores refeições que ele já comeu. Itsuki aproveita para tirar uma dúvida, porque todos os cuidadores anteriores desistiam tão rápido. E Itsuki comenta que aquele era um bom trabalho, que pagava bem. Então a garota pergunta se ela também não seria um bom partido, e o que ele achava de casar com uma pessoa rica. O garoto quase engasga. Sem esperar por uma resposta, Hinako continua falando normalmente e pede para que ele não peça demissão. Era hora de tirar uma soneca. Ela deita tranquilamente e aproveita para descansar um pouco. Poucos minutos depois, o celular de Itsuki toca. Era Shizune, a empregada, que queria saber como estava a senhorita. Tudo tranquilo. Hinako apenas pegou no sono. Até que se acostumasse, essas ligações se tornariam frequentes para acompanhar a situação. Aproveitando a conversa, Itsuki comenta que havia conhecido dois colegas de classe, Taisho Katsuya e Asahi Karen. Shizune explica quem realmente eram. Karen fazia parte da família Asahi, uma das maiores redes varejistas de eletrônicos do país. Já Katsuya administrava uma enorme empresa de logística e transporte. Ao ouvir aquilo, Itsuki se sente traído. De volta à aula, Hinako responde tudo com facilidade e faz jus à sua inteligência. Em determinado momento, Itsuki observa a jovem saindo do banheiro feminino com suas colegas. O celular toca novamente. Dessa vez a empregada parecia preocupada. Parece que Hinako esqueceu a carteira no banheiro, pois estava em uma posição diferente no rastreador. Mas e agora? Como Itsuki entraria no banheiro feminino? Logo uma voz o chama.
Aconteceu alguma coisa? Ao virar, encontra uma garota de cabelos dourados, extremamente chamativa. Seu nome era Mirei Tennoji, herdeira da poderosa família Tennoji, que rivalizava com o grupo Konohana. Mas Itsuki nunca tinha ouvido falar, e ela fica completamente indignada. Como você conhece o grupo Konohana e não conhece o meu? Explica que sua família construiu uma fortuna no setor de mineração. Mas isso é uma ofensa, você não conhece meu grupo? Conhece o grupo Konohana? Mas enfim. Ela resolve ajudá-lo e pega a carteira de Hinako. Problema resolvido. Antes de ir embora, dá alguns conselhos. Você precisa demonstrar confiança. Itsuki agradece e se corrige. Antes de se despedir, o garoto faz uma pergunta inocente. Era permitido pintar o cabelo naquela escola? A garota fica por alguns segundos imóvel e logo depois sai correndo. Com certeza o meu não é pintado! Com certeza era. No fim das aulas, Katsui e Karen convidam um novo colega para passear pela cidade, mas ele recusa, pois tinha responsabilidades como cuidador. Ao procurar Hinako, encontra a garota sentada perto de um pequeno lago dentro da escola. Ela alimentava os peixes enquanto aproveitava o silêncio do lugar. Hinako não pretendia sair dali. Na verdade, ela queria evitar voltar para casa, pois teria aulas particulares, treinamentos, compromissos familiares, entre outros. Foi então que o rapaz lembra do pequeno pacote que Shizune entregou pela manhã. Era um pacote de batatinhas. Os olhos de Hinako brilham naquele instante. Porém, a condição era ela voltar para casa. Hinako sabia que havia perdido aquela disputa. O garoto sai caminhando e Shizune pega Hinako primeiro, logo depois na outra esquina, onde não tinha ninguém, pega Itsuki também, para não levantar suspeitas. Chegando à mansão, o descanso estava bem longe de acontecer. Além de tarefas da escola, Itsuki precisava estudar etiqueta, aprender protocolos e ainda participar de treinamentos de defesa pessoal. Mesmo assim, Shizune elogia seu desempenho, pois ele aprende rápido as coisas. Curioso, Itsuki volta ao assunto dos antigos cuidadores. A empregada explica que todos normalmente eram contratados dentro da família, porém era um pouco rígido. Por isso, Hinako jamais conseguiu confiar neles. Itsuki era diferente, e tudo isso era um teste para a família. Finalmente chegou a hora do banho. Enquanto o garoto caminha no corredor, Hinako aparece e comenta que ele estava todo suado. Em seguida, o leva pela mão. Era seu quarto e logo ao lado, um enorme banheiro da mansão. Hinako simplesmente quer tomar banho junto. E o garoto nem acredita. Pega um livro sobre os alunos da escola para distrair a mente. Pergunta se Hinako tinha amigos, porém ninguém realmente era um amigo, apenas ficavam ao seu redor. Ter Itsuki era suficiente para ela. Pouco tempo depois, pede que ele lave seus cabelos, pois fazia parte do trabalho. Itsuki apenas respira fundo e tenta agir normalmente, de forma profissional. Em seguida pergunta por que escolheu ele, e era porque gostava do jeito que ele cuidava dela. Hinako comenta que estava com calor. Calma aí, menina. Ela também diz que era Shizune que aconselhou ela a vestir. Opa, peraí. Quer dizer que Shizune sabia o tempo todo? É isso aí. Ela estava observando o tempo todo. Após o banho, Shizune entrega algumas roupas limpas para o rapaz e um pequeno frasco de comprimidos para suprimir sentimentos de luxúria pela senhorita. Itsuki entra em desespero, mas era apenas um suplemento alimentar. No dia seguinte, Itsuki percebe que esqueceu um tênis e volta rapidamente para buscá-los. Durante o caminho, acaba esbarrando em uma garota. Num primeiro momento, finge não reconhecê-la, mas a jovem para, olha fixamente para ele e no instante seguinte, corre em sua direção e dá um pulo, o abraçando com tanta força que os dois acabam caindo no chão. Com lágrimas nos olhos, ela sorri de felicidade. Era sua amiga de infância. E agora, como Itsuki vai explicar toda essa situação? Se você está acompanhando até aqui, já deixa o like, inscreva-se no canal para fortalecer e comenta o que está achando desse anime. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou!